Bom dia, galera. Então, agora a prof vai explicar para vocês alguns exemplos do nosso exercício da atividade domiciliar número 11. Então, alguns exemplos que vão aparecer, né? Então, como a gente resolve isso, tá? Então, nós vamos usar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. O que isso quer dizer? Que eu tenho um númerozinho aqui, que ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, primeiro ele vai fazer essa multiplicação. Raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 8. Então, a gente vai lá, raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 8. Fizemos a nossa primeira distribuição. A gente coloca sempre o maisinho, e agora nós vamos fazer a nossa segunda distribuição. Então, eu vou distribuir o raiz quadrada de 8 para o raiz quadrada de 2. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Então, o que nós temos agora aqui? Nós temos uma multiplicação, uma soma e uma multiplicação. A gente vai resolver primeiro a multiplicação. Então, nós vamos fazer primeiro as duas multiplicações que tem aqui. Então, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8, e a gente tem que lembrar lá da propriedade da multiplicação. Quando a gente tem um radical com o mesmo índice, e eles sendo multiplicados, nós podemos colocar essa multiplicação dentro de um único radical. Então, a gente vai chegar, que é raiz quadrada de 64, que a gente pode resolver, que é 8, né? Mas vamos fazer devagarinho para que todo mundo entenda. Então, aqui é raiz quadrada de 64. Mais com mais dá mais. Aqui, mais com mais também dá mais. A mesma coisa que a gente conseguiu fazer aqui, nós vamos fazer com a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 2, que vai ficar raiz quadrada de 16. Então, essas são duas raízes quadradas que são exatas. Se a gente pegar lá a tabuada, nós vamos ver que raiz quadrada de 4 é 8. E que raiz quadrada de 16 é 4. Então, agora a gente tem só essa adição, então a gente pode fazer ela. 8 mais 4, 12. Então, a resposta para esta atividade é 12. O que pode aparecer agora de diferente? Pode aparecer assim. Agora, nós temos uma soma num lado do parênteses e temos outra soma no outro lado do parênteses. Então, são dois parênteses que estão sendo multiplicados aqui. A ideia da propriedade distributiva é a mesma. Nós vamos pegar o 2, vamos distribuir para todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2, que multiplica 3, mais quem? Sempre usando mais. 2, que multiplica a raiz quadrada de 3. Coloco maisinho. Agora, eu vou pegar o raiz quadrada de 3 e vou distribuir ele para todo mundo que está lá no outro lado do parênteses. Então, vai ficar raiz quadrada de 3, que multiplica 3, mais quem? Raiz quadrada de 3, que multiplica raiz quadrada de 3. Então, aqui nós temos adições e multiplicações. Vamos fazer primeiro todas as multiplicações que estão aparecendo aqui. Já observando, então, a regrinha de sinais, né? Mais com mais dá mais. 2 vezes 3, 6. Mais com mais dá mais. 2 vezes o raiz quadrada de 3 é 2 raiz quadrada de 3. 3 vezes o raiz quadrada de 3 vai dar 3 raiz quadrada de 3. E mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais.
Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, eu posso fazer um único radical. Então, eu vou conseguir que aqui é raiz quadrada de 9. Então, o que eu vou fazer agora? Vou resolver essa raiz aqui, porque eu tenho uma raiz, mais e mais. Então, 6 mais 2 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9 é 3. Então, observem que agora nós temos um número inteiro aqui e um número inteiro aqui, que eu vou unir esses dois. E aqui eu tenho um número com radical, outro número com radical, observando que eles têm o mesmo índice, que eles têm o mesmo radicando. Então, eu também vou unir os dois. Então, vai ficar assim, 6 mais 3, mais 2 raiz de 3, mais 3 raiz de 3. Então, daqui vai sair um número e daqui vai sair outro número. 6 mais 3, 9. Aqui eu tô fazendo adição com radicais. Tenho dois radicais com raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 3. Então, eu vou fazer a soma dos coeficientes. 2 mais 3, 5. E o que eu tenho? Raiz quadrada de 3. Então, a nossa resposta é 9 raiz quadrada, desculpe, 9 mais 5 raiz quadrada de 3. Qual é uma outra maneira que vai poder aparecer? Assim, aonde eu tenho um coeficiente, né, que antes aqui eu não tinha. Muda alguma coisa, prof? Não, não muda nada. A ideia é sempre a mesma, ó. Eu tenho uma multiplicação, o que eu vou fazer? Vou distribuir para todo mundo que tá aqui. O que eu tenho que observar agora? Eu tenho que observar que eu tenho um número negativo. Sempre que eu escrever esse número negativo, eu vou escrever ele com parênteses, ok? Então, vamos lá. Primeira distribuição, 5 raiz de 2, que multiplica 5 raiz de 2. Mais quem? 5 raiz de 2, que multiplica menos 3. Mais quem? Agora, eu vou fazer a segunda distribuição. Vou distribuir o 4 para o primeiro termo, vou distribuir o 4 para o segundo termo. Então, vai ficar 4 que multiplica 5 raiz quadrada de 2, mais quem? 4 que multiplica menos 3. Então, de novo, nessa linha eu tenho multiplicações e soma. Vou fazer todas as multiplicações que eu tenho. Então, estão elas aqui. Agora, eu vou fazer a regra de sinal. Mais com mais, dá mais. Agora, aqui, ó, coeficiente com coeficiente. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Regra de sinal, mais com menos, dá menos. 5 vezes o 3, 15. Raiz quadrada de 2. Mais com mais, dá mais. 4 vezes o 5 raiz quadrada de 2, vai dar 20 raiz quadrada de 2. Mais com menos, dá menos. 4 vezes o 3, 12. Então, agora, vou tentar resolver essa raiz quadrada aqui, que a gente sabe qual é o valor. Então, aqui vai ficar 25 vezes o 2, menos 15 raiz quadrada de 2, mais 20 raiz quadrada de 2, menos 12. 2 vezes o 25 é 50. Menos 15 raiz quadrada de 2, mais 20 raiz quadrada de 2, menos 12. Então, agora, ó, eu tenho um número inteiro aqui, que eu vou unir com esse número inteiro. Eu tenho esse radical aqui, raiz quadrada de 2, que eu também vou unir com esse menos 15 raiz quadrada de 2. Então, vamos só trocar eles de lugar. 50 menos 12,
menos 15 raiz quadrada de 2 mais 20 raiz quadrada de 2. O que vai acontecer? Daqui saiu um número e daqui vai sair outro número. 50 menos o 12 vai dar 38. Agora aqui, eu devo 15 e eu tenho 20 para pagar. Logo, eu vou ficar com 5 raiz quadrada de 2 positivo. Então, a nossa resposta para esse exercício é 38 mais 5 raiz quadrada de 2. O que pode aparecer de diferente? O número sendo escrito na forma de potência. Mas a gente sabe que esse número aqui é isso, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5, que vai multiplicar raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. Porque esse 2 aqui de expoente está dizendo base, que é raiz quadrada de 3 menos 5, tu tem que te multiplicar por ti mesmo 2 vezes, tá aqui as 2 vezes. E aí, a gente volta para o exercício anterior, aonde eu vou distribuir esse raiz quadrada de 3 para todo mundo. Também vou distribuir esse menos raiz quadrada de 5 para todo mundo lá do lado. E eu só não posso esquecer, quando eu escrever esse número, eu tenho que escrever ele com parênteses. E quando eu escrever esse, também tenho que usar o parênteses, porque eles são números negativos. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 3, que multiplica raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, que multiplica menos raiz quadrada de 5. Mais quem? Menos raiz quadrada de 5, que multiplica raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada... Opa, aqui eu errei. Menos raiz quadrada... Deixa eu apagar aqui. Então, ficou menos raiz quadrada de 5, que multiplica menos raiz quadrada de 5. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer todas as multiplicações, fazendo já a regra de sinais. Mais com mais, dá mais. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Então, a gente já pode botar o resultado, que é raiz quadrada de 3. Mais com menos, dá menos. Ó, 1 que tá aqui vezes o 1 que tá aqui, vai dar 1. E essa multiplicação a gente coloca dentro da raiz. Vai ficar raiz quadrada de 15, porque 3 vezes 5 é 15. Ó, menos com mais. Esse mais não altera nada aqui, então fica menos com mais, menos. Raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 3, os dois estão dentro do radical. Então, aqui vai ficar 15. E aqui, menos com menos dá mais, raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Só vou organizar os números. Mais 3 com mais 5, menos raiz quadrada de 15, menos raiz quadrada de 15. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que daqui vai sair um único número e daqui também vai sair